A guerra equivale inevitavelmente às baixas em massa, seja dezenas, centenas ou centenas de milhares. Esta é uma verdade que acompanha a guerra há milhares de anos. Um fato geralmente aceito é que essas baixas, sejam civis ou militares, são geralmente o resultado direto de ataques de soldados inimigos ou de doenças e fome na sequência de uma invasão. Algumas vezes, outros meios são responsáveis por mortes em massa na guerra. Foi o caso da Batalha de Saipan na Segunda Guerra Mundial, quando se tornou evidente que os americanos tomariam a ilha. Cerca de 1000 civis japoneses, homens, mulheres e crianças, velhos e jovens, escolheram tragicamente tirar suas próprias vidas em vez de se renderem. A Batalha de Saipan começou em 15 de junho de 1944, quando cerca de 8.000 fuzileiros norte-americanos desembarcaram na ilha de Saipan no primeiro dia da invasão. O bombardeio naval da ilha começou 2 dias antes, no dia 13, e teve alguns efeitos em termos de enfraquecer as defesas japonesas, mas nenhuma quantidade de bombardeio poderia abalar a determinação dos soldados japoneses. Assim que os fuzileiros iniciaram seus desembarques anfíbios, eles foram recebidos com feroz resistência dos soldados que haviam sido condicionados a fazer apenas 2 coisas: vencer ou morrer. A luta foi intensa por cada centímetro do território da ilha de 185 km², que foi arrancada do controle japonês, sendo vencida às custas de muitas vidas norte-americanas. Os americanos haviam aprendido várias lições de suas anteriores invasões das ilhas japonesas de Tarawa, Kwajalein e New Erok e colocaram esses conhecimentos em uso em Saipan. Por mais que os japoneses tenham lutado para repelir os invasores, os fuzileiros navais dos Estados Unidos lutaram com igual fervor e coragem, determinados a tomar a ilha. Os ferozes combates viram atos de brutalidade de ambos os lados. Devido à topografia da ilha, com suas muitas montanhas e cavernas, as tropas japonesas em retirada conseguiram se abrigar em ravinas, penhascos e cavernas e usá-las para emboscar os fuzileiros, muitas vezes com resultados devastadores. Em retaliação, os fuzileiros navais começaram a limpar as cavernas com lança-chamas, às vezes sem verificar primeiro se estavam ocupadas por tropas japonesas ou civis japoneses, dos quais havia uma população considerável na ilha. Os soldados japoneses exacerbaram o problema de matar não combatentes, usando deliberadamente civis como iscas em suas emboscadas. É desnecessário dizer que as emoções estavam aumentando em ambos os lados conforme a batalha avançava. Enquanto isso, no mar, as forças navais dos Estados Unidos dizimaram a Marinha Imperial Japonesa, afundando 3 porta-aviões junto com as centenas de aeronaves a bordo. Qualquer esperança que as tropas japonesas pudessem ter tido de alívio foram frustradas. Após algumas semanas de luta, era óbvio que os japoneses haviam perdido a batalha. No final de junho, as forças japonesas e civis restantes haviam sido encurraladas na ponta norte da ilha. A maioria das outras nações em tal posição teria se rendido neste momento. O imperador Hirohito, que os japoneses veneravam como um semideus, emitiu o que seria uma ordem imperial tragicamente fatídica, quando se soube que Saipan estava certamente perdida. A ordem dizia que todos os cidadãos japoneses, tanto soldados como civis em Saipan, deveriam cometer suicídio em vez de se renderem aos americanos. Para o ocidental, criado em uma nação secular, tal ordem parecia totalmente insana. Os japoneses da Segunda Guerra Mundial, entretanto, foram criados numa cultura em que o suicídio ritual era um meio perfeitamente aceitável e racional para evitar a desonra, reverter a desgraça e restaurar a ordem social perturbada. O conceito se manifestou em tempos de guerra no Japão, através de ataques kamikaze e banzai contra seus inimigos e também suicídios por oficiais que perderam batalhas. Assim, o tenente-general Yoshitsugu Saito ordenou que todas as tropas japonesas restantes na ilha se reunissem e morressem em homenagem ao imperador em uma carga banzai em massa contra as forças norte-americanas. No que seria a maior carga banzai de toda a guerra, 4.000 tropas japonesas, com o corpo mais capacitado na frente até os doentes e feridos na retaguarda, sem armas, juntamente com vários civis carregando lanças improvisadas de bambu. Engajaram os fuzileiros navais americanos e as forças do exército em um ataque frontal suicida.
A batalha que se seguiu durou 15 horas e quase todas as tropas japonesas foram mortas, mas não antes de matar ou ferir 650 soldados americanos. A carga Banzai ocorreu em 7 de julho e no dia 9 o almirante Turner fez o anúncio que Saipan estava oficialmente nas mãos dos americanos. Saito e outros oficiais japoneses que permaneceram em suas cavernas cometeram suicídio com suas espadas. Não só o reverenciado Imperador Hirohito ordenou aos civis que cometessem suicídio em massa, mas o exército imperial japonês também espalhou propaganda aterrorizante sobre o que aconteceria aos civis japoneses caso caíssem nas mãos dos americanos. À medida que os americanos avançavam após sua conquista militar, os civis japoneses restantes começaram a colocar em ação a fatídica Ordem do Imperador. Em uma tentativa desesperada de impedir as mortes sem sentido, as tropas americanas capturaram civis japoneses para gritar aos seus compatriotas por meio de alto-falantes, garantindo-lhes que os americanos os tratariam com bondade se eles se rendessem e lhe dariam comida e abrigo. Alguns escolheram se render depois de ouvir isso, mas outros permaneceram teimosamente firmes em seu fanático compromisso com seu imperador, tirando suas próprias vidas. Não há uma contagem oficial de quantos civis cometeram suicídio no final da Batalha de Saipan, mas as estimativas geralmente variam entre 800 a 1000 civis mortos por suicídio. Hoje, o local dos suicídios em massa se tornou um lugar que muitos japoneses visitam em uma peregrinação para consolar as almas dos mortos. As pessoas locais dizem que nenhum pássaro branco vivia nos penhascos antes da guerra, mas agora eles estão cheios de bando deles. A cada ave branca, eles acreditam representar a alma de uma pessoa que tragicamente perdeu sua vida lá. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudionei e te desejo um excelente dia.